Começou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA para os times brasileiros. Palmeiras 0, Porto 0, Botafogo 2, Seattle Sounders 1. Bons resultados das equipes brasileiras nesse início, mas vamos falar do desempenho. Será que o desempenho também foi bom? Então vamos ver como o Verdão jogou, como o Fogão também jogou aqui nesse vídeo. Para falar já dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, só para dizer, tô empolgado, gostei, ideia excelente, é jogo todo dia, esse climinha de Copa do Mundo, grupos, depois tem mata-mata. Eu confesso que quando a ideia surgiu lá atrás, eu torci um pouquinho o nariz, falei, será que isso vai ficar legal? Será que os europeus vão dar bola para isso? Enfim, eu fiquei meio assim, né? Vamos ver. Vendo, tô gostando. Só no começo, mas já me empolguei, tô achando legal. Vai ter jogo todo dia pra gente acompanhar e, claro, muito vídeo aqui no canal. Então aproveita, já deixa seu like aí no vídeo, é de graça, 0800, é um clique, ó, rapidinho, deixa seu like para dar essa moral, se inscreva no canal também, mande para os amigos, né, avisa lá, sabe o Conrado Santana, que saiu da Globo, tá lá no YouTube, é o Fala Conrado, passa para a galera que ajuda bastante, então se inscreva aí no canal, tem um sininho também, dá essa moral para a gente, beleza? Então vamos lá falar do desempenho de Palmeiras e Botafogo? Vou começar falando do Palmeiras e deixar o Botafogo por último. Palmeiras jogou primeiro, então vamos na ordem. Palmeiras 0, Porto 0. Pegou o adversário... Primeiro, deixa eu falar aqui dessa canetinha, né? O microfone que eu peguei não tá ficando legal nessa camisa, então eu adaptei, vamos ver, tomara que fique bom aqui. E, enfim, que pelo menos dê para me escutar bem, que é o que interessa. Mas vamos lá, o Porto, eu já tinha falado aqui no próprio vídeo aqui no canal, no Fala Conrado, que o Porto não teve uma boa temporada, né? Ficou longe de brigar pelo título. O Sporting ganhou, teve o Benfica brigando até o final. Estive, inclusive, no Estádio do Dragão, Porto e Benfica. Vi o Benfica passando o carro no Clássico e jogando muito melhor. Então foi um ano muito ruim, né? Troca de treinador, enfim, já falei disso tudo aqui. E já a Liga Portuguesa não é das principais ligas da Europa. Então já tem isso, apesar desses três times serem bem poderosos e, claro, relevantes no cenário mundial. Então eu já achava o Palmeiras mais time, melhor, chegando mais inteiro. Claro, o jogo ali muito parelho, parecido, mas eu achava que o Palmeiras tinha mais time. Se fosse para apostar em alguém, apostaria no Palmeiras. E o jogo mostrou isso, na minha opinião. O Palmeiras foi melhor, apesar do 0-0, teve as principais chances. O goleiro, que inclusive era o reserva, né, o Cláudio Ramos, acabou jogando, porque o Douglas Costa, né, que inclusive é ídolo, goleiro de seleção, pegou pênalti na Nations League, né, no título, mas estava lesionado. E aí o reserva foi bem, e foi bem demais. O Cláudio Ramos pegou muito. Só que, do outro lado, o Porto também teve chance. No comecinho do jogo, o Everton fez umas duas grandes defesas, depois teve um giro do Samu, né, do centroavante grandalhão português, que ele foi ali na linha de fundo, chutou, o Everton pegou mais uma vez. No segundo tempo, o Porto também teve suas chances com algum perigo, mas no geral, o Palmeiras foi melhor. Criou mais situações, acho que principalmente na segunda etapa, as mudanças, quando entrou Paulinho, o Veiga também entrou, acho que deu mais força ali no setor ofensivo. Flaco Lopes, também, querendo ou não, apareceu um pouco mais. O Alan caindo lá pela direita, né? Mais um garoto da base aparecendo. Então o Palmeiras foi mais time, né? Gustavo Gomes lá atrás, é impressionante como dá para contar com esse cara, principalmente em torneio grande, jogo valendo, quando chegar no mata-mata mais ainda, é muito raçudo, se posiciona, é líder, briga, chega junto. Teve um carrinho que ele deu ali providencial no segundo tempo, que a bola ia chegar no centroavante livre, só para o cara empurrar. Então o Palmeiras foi melhor, né? E eu gostei principalmente dessa questão do segundo tempo, de não ficar só esperando, de ir para cima. O Palmeiras se instalou no campo de ataque no segundo tempo. E assim, quem estava assistindo o jogo, qual que é o melhor time? Quem que é o grande aqui? Vamos brincar assim, era o Palmeiras. Eu gostei dessa imposição, né? Não ficar assim, opa, 0-0 contra o Porto, peraí, não vamos se arriscar. Que às vezes até o próprio Palmeiras a gente vê fazendo aqui no nosso futebol, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Gostei disso, de ficar em cima, tentar perceber o jogo. Pô, a gente tá com mais time, estamos com mais bola, vamos para cima. Eu acho que o Palmeiras teve isso, então é o lado positivo. Claro, quando você sai com 0-0, não faz gol, às vezes perde algumas oportunidades, é um pouco frustrante. Tem esse lado também. Mas eu acho que tem que olhar no todo, na parte maior, que é chegar no Mundial de Clubes, estreia, que às vezes é difícil. Você já pegou uma estreia
o adversário mais difícil do grupo, poderia pegar um adversário um pouco mais fraco para ganhar e depois ir lá enfrentar o adversário principal, mas não, já pegou a maior pedreira, pedreira é brincadeira, pedreira, e isso ajuda, nesse sentido do psicológico, ajuda a jogar bem logo de cara. Infelizmente o resultado não veio, então o 0-0 olhando o jogo, não ficou tão legal, mas você pegar antes, né? Saiu lá o sorteio, o Porto, o empate, não é ruim, né? Eu acho um bom resultado nesse sentido, mas claro, de novo, olhando o que aconteceu em campo, dá para ficar um pouquinho frustrado, sim. O Palmeiras criou bastante, dava para ter feito um, de repente até dois, então fica um sentimento meio lá e meio cá, né? Poderia ter feito mais, poderia ter feito o gol, mas também é legal a atitude, enfim, e ter jogado melhor contra o Porto, contra o time europeu. Agora, claro, tem que fazer a diferença nos outros dois jogos. E o que o Palmeiras tem que se preocupar? Tentar ficar em primeiro. E aí talvez seja no saldo de gols, depende do que vai acontecer, né, nos outros jogos. Claro, tem que ganhar, tem que fazer o seu, não vai ter moleza contra o Ari, nem contra a Inter de Miami. Eu discordo disso aí, quem viu o primeiro jogo lá foi 0-0. Duas babas, não servem de nada, seria a Série B aqui no futebol brasileiro. Não é assim, gente. Não é assim, não exagere. Os goleiros também pegaram muito. Por esse lado foi até um pouco parecido, né? Os dois 0-0. Mas, claro, Palmeiras é mais time, Porto é mais time, mas não é uma diferença assim que você vai brincar, só escolher se vai ser 3, se vai ser 4, vai ser 5. Se der mole, principalmente contra os egípcios, pode se complicar. E o Palmeiras sabe, né? Já perdeu em próprio Mundial decisão de terceiro lugar pro Al Ahly. Então tem que ir com essa cabeça, mas acho que vai para ganhar. E voltando, é bom, né, tentar ficar em primeiro, óbvio, que lá do outro grupo, o enfrentamento é o grupo do Palmeiras contra o grupo do PSG, Atlético de Madrid, tem o Botafogo também. O PSG já fez 4 no Atlético de Madrid, tudo leva a crer que vai ficar em primeiro, ou seja, quem for o segundo do grupo do Palmeiras deve pegar o primeiro de lá, que muito provavelmente vai ser o PSG. E é bom correr do PSG, né? Claro. Quem quer ser campeão no escola adversário, amigo? É melhor e mais tranquilo. Vai que o PSG cai por outros motivos, tem um expulso contra outro adversário. É bom correr. Então, o Palmeiras é importante, né? Tentar fazer saldo, tentar ganhar bem para ficar em primeiro e aí pegar o segundo do outro grupo. Pode ser Atlético de Madrid, de repente pode ser até o Botafogo. A gente não sabe o que vai acontecer lá na partida entre os dois. Então, é isso. Do Palmeiras, eu acho que foi boa a estreia, mas fica um pouco de frustração por não ter conseguido fazer o gol depois de ter sido tão melhor, né? E aí, vamos falar um pouco do Botafogo, que também tem um misto aí de emoções. Primeiro tempo do Botafogo ganhou, né? 2-1, beleza, resultado ótimo. Venceu o jogo que tinha que vencer, que era o adversário mais fraco do grupo, beleza. Fez o papel, fez o famoso dever de casa, nesse caso, fora de casa, né? Porque o Seattle Sounders estava jogando no seu estádio. Mas o final, principalmente o segundo tempo, né, a atuação deixou um pouquinho a desejar. Na escalação inicial, eu entendo a questão de botar a dupla de ataque, acho que funciona bem, mas eu acho que o Mastriani não tem nível para ser titular do Botafogo. Ser um reserva, tudo bem. Eu entendo que o Correia está chegando agora, né, o Joaquim Correia, tem que fazer decisões ali difíceis para fazer esse time funcionar assim. Não sei como estava a situação do Cuiabano, mas o Mastriani um pouco pega na bola. Eu acho que ele mais chama atenção para a movimentação do Igor Jesus, que é importante, mas não funciona tão bem assim, na minha opinião. Mas, mesmo assim, fez bom primeiro tempo o Botafogo, né? Alguma chance, é verdade, do Seattle, o Rusnak, o meia, né? De qualidade, já jogou até junto com o Savarino, né? Já comentei o jogo dele lá no Rio Salt Lake, anos atrás, na Major League Soccer, né? No Campeonato dos Estados Unidos, e ele jogava junto com o Savarino. Perdeu algumas chances entrando ali, o Ferreira, atacante, teve um que ele dribla, né, até a ultrapassagem do lateral, ele corta para o meio e bate de canhota também com perigo, mas o Botafogo soube se cuidar, foi mandando no jogo aos poucos e conseguiu seu gol, né, na bola parada ali, numa falta que o Arthur toma um empurrão bobo do lateral ali no Hulk, camaronês, cruzamento do Alex Telles, que tem a batida muito diferenciada, né, como bate bem na bola o Alex Telles. Já tinha quase feito um golaço antes, né, aquele cruzamento, a virada do Marlon Freitas, que ele pega de primeira, chute bonito, o goleiro pegou. Depois ele cruza e o Jair fez de cabeça. 1-0, e depois o Botafogo ainda consegue outro aí no cruzamento do Vitinho e a cabeçada precisa do Igor Jesus no cantinho. Achei que o goleiro demorou um pouquinho naquela bola, né? Mas ela foi tão bem colocada, posicionada no cantinho, talvez tenha ficado com medo da trave, não pulou bem, e aí o Igor Jesus levou vantagem pelo alto 2-0. Foi aí que eu achei que o Botafogo ia mandar, né? Porque, apesar dos bons jogadores, né? Foi muito falado nas transmissões, né? Eu vi na Globo,
O Vargas, 19 anos, mexicano, bom de bola, né? Eu já conheci o Roldan, são dois, né? Então, o do meio-campo, o Christian Roldan, bom de bola, camisa 7. O Rusnak, que eu falei, também é habilidoso, né? Não tem tanta intensidade, assim, a parte física fica devendo, mas pega bem na bola. Mas ali, defensivamente, dava para o Botafogo, né? Fazendo 2-0 com calma, tocava e ia no contra-ataque. Tinha como, né? O jogo estava muito Botafogo, mas não foi isso que aconteceu. No segundo tempo, com as mudanças, o Botafogo caiu um pouco, né? Não entendi muito o que o Renato Paiva fez. Falei do começo do Mastriani, mas também não entendi muito o que ele fez para o segundo tempo. Eu acho que as mudanças não foram tão boas. É, Enfim, e parte disso explica porque o Botafogo caiu um pouquinho de nível. No intervalo, ele volta com o Correia no lugar do Mastriani, só que o Correia um pouco mais na esquerda, só que o Correia tá fora de ritmo ainda. Então, acho que ele não, nem recuava bem para marcar, não deu tanta intensidade ali, mas na frente também não estava conseguindo chegar, né? Um cara que está chegando agora. De repente, ele fazendo a mesma função do Mastriani ia funcionar melhor, na minha opinião. Esse segundo atacante flutuando ali por dentro. O Savarino sem achar muita posição, no começo ficou mais de um lado, depois mudou, teve mais liberdade, mas mesmo assim não fez um grande jogo. E aí eu acho que o que ele erra mais, né, foi quando ele mexe um pouquinho mais na frente, né? O Cuiabano, ele entra no lugar do Alex Telles. Não consegui entender muito isso. E aí o Arthur Cabral, centroavante, no lugar do Savarino. Cara, se tira o Savarino, a não ser que ele peça, né, seja exausto. E mesmo assim, aí, né, ficou com 3 centroavantes, né? Beleza, o Joaquim Corrêa é mais o segundo atacante, flutua, mas ele não é jogador de lado. Só que ele trouxe o Igor Jesus para a esquerda, né? Isso foi muito esquisito, né? Deu para ver que não era algo que ia funcionar. O Igor Jesus é centroavante. De novo, para voltar, estava aqui atrás, não conseguia ir lá na frente, não funcionou. O Cuiabano vinha se destacando, jogando nessa posição, aberto, na frente. Deixava o Alex Telles, fazia a dobradinha com o Cuiabano, tendo 2-0, e era um cara de velocidade para você puxar e chegar, né? Tendo mais liberdade para puxar o contra-ataque, já que o Seto veio para cima, ficou no campo do Botafogo. Então, as mudanças do Renato Paiva realmente acho que não funcionaram muito bem, né? E aí, ocasionou com um gol, né, do Seattle Sounders e uma pressão, né? Um gol, claro, cruzamento, o Roldan ali cabeceou, a bola desvia no Igor Jesus e entra, que estava ali dentro da área marcando, né, igual maluco, voltando pelo lado. E depois muita pressão, né? John fez uma defesa no último lance do jogo. Bola que veio cruzada e o cara fura de esquerda. Cruzamento, bate-rebate, um monte de gente dentro da área. Foi um sufoco no final que, assim, não condiz com o jogo que o próprio Botafogo criou no primeiro tempo. Então é algo para se pensar, para o Renato Paiva principalmente pensar, que não dá para você abrir um 2-0 e tomar essa pressão do Seattle Sounders. Estava mole, toca, um, dois, três, pum, estica no Arthur, um, dois, três, estica no Cuiabano, se tivesse jogado na esquerda, e matava no contra-ataque. Claro que passa também por questão técnica dos jogadores, né, errando algumas jogadas simples, né, nesse segundo tempo, né, tirando mal. Não é tudo culpa do Renato Paiva, eu sou muito contra isso, achar que tudo que o técnico fez, uma mudançazinha, deu tudo de errado. Tem a culpa dos jogadores, de terem jogado pior também, errando muitos passes, enfim, não souberam lidar com essa vantagem. Era para um jogo ser fácil e acabou sendo difícil. A notícia boa é que o resultado continuou, amigo. 3 pontos para conta. Não tomou esse gol no final, que seria péssimo, né? Logo no início, depois tendo que enfrentar PSG e Atlético de Madrid. Mas então fica com essa boa notícia. Conseguiu o resultado, mas o desempenho no segundo tempo foi muito ruim, muito abaixo, não pode acontecer. E aí acabou, enfim, conseguindo, mais sorte do que tudo, não tomar esse gol de empate no finalzinho. E agora é pegar um PSG. Vai ter na cabeça que o Atlético de Madrid tomou 4, mas é fazer o jogo da vida, marcar muito bem, errar pouco e acertar quando conseguir roubar a bola. Dificilmente um jogo vai fugir do PSG não tendo a bola o tempo todo e jogando no campo de ataque. Vai ser um jogo mais de contra-atacar do Botafogo, mas dá para sonhar. Um empate ia ficar lindo, essa que é a verdade. E, claro, se for para perder, não pode tomar goleada. Vai passar muito pelo saldo de gols contra o Atlético de Madrid. Claro, pode vencer, mas se empatar com o Atlético de Madrid na última rodada, pode ficar no saldo de gols, então tem que ter isso na cabeça. Regulamentozinho debaixo do braço o tempo todo contra o PSG. Mas é isso. Bons resultados, mas algumas coisinhas para falar do desempenho, tanto de Palmeiras, mas principalmente de Botafogo, que preocupou um pouquinho no segundo tempo. Já o Palmeiras foi o adversário mais difícil. Faltou botar a bolinha na casinha, né? Botar a bolinha na rede para ter ficado mais tranquilo.
Beleza? Vamos ficar aqui de olho. Todos os dias tá legal demais essa Copa do Mundo de Clubes. Vamos acompanhar os times brasileiros aqui. Tudo aqui no Fala Conrado. Beleza? Deixa seu like aí, amigo. Deixa seu like. Valeu.